Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Essa é uma frase do líder africano Nelson Mandela, e é com ela que nós começamos mais um Lado a Lado. E hoje, no dia em que celebramos a consciência negra, vamos falar sobre o papel do negro na nossa sociedade. Ao ser confrontado com as estatísticas, o racismo brasileiro, sustentado em 3 séculos de escravidão, revela-se sem meias palavras. Aliás, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil, segundo o alerta da Organização das Nações Unidas. No mercado de trabalho, negros e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são muito mais vulneráveis ao assédio moral, afirma o Ministério Público do Trabalho. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, a população negra também corresponde à maioria, 78,9%, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. E para falar sobre isso, que nós vamos receber aqui a Tainá Costa e a Cimeia Pereira. Ambas são estudantes de psicologia. E a Fernanda Souza Rocha, que é assistente social. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Eu vou começar na verdade, com 3 episódios que aconteceram nos últimos dias. O primeiro, do William Vac, né, jornalista respeitadíssimo, que dá uma declaração numa gravação que ele estava fazendo, se não me engano, acho que fora do país, né? Quando ele ouviu um buzinaço, ele virou e falou, isso aí, usou um palavrão, depois virou, isso aí é coisa de preto, não é? Aí, em seguida, um negro, a minha produtora me informou, pouco antes de entrar no programa, que o negro foi impedido de entrar no show do... Coldplay. Como? Coldplay. Coldplay. É um conjunto britânico que estava se apresentando no Brasil na semana passada num show no Morumbi. E por último, aqui na Folha de São Paulo de hoje, traz uma matéria de um ator negro chamado, como que ele chama mesmo? Um minutinho só. Diogo Sintra, de 24 anos, que foi agredido num terminal urbano em São Paulo de ônibus por seguranças. Né? Foi brutalmente agredido. Aliás, ele relata aqui nessa matéria que ele morreu de medo de ser morto, né? De tanto espancado que ele foi. Aqui, se a câmera puder pegar, inclusive aqui está a foto, dá para pegar, gente? Está mostrando. Na tela. Já está mostrando ali. Exato. Olha como ele foi brutalmente espancado e agredido. E pasmem, as pessoas que estavam do lado dele, ninguém reagiu, né? Como se aquilo fosse algo cotidiano e... Mas é um negócio impressionante. Aí o Estado vira e fala que afastou os agressores, os seguranças agressores. Eu estou, hoje mesmo já mandei preparar um requerimento, chamando na Comissão de Direitos Humanos, todos aqueles, da qual eu sou vice-presidente em São Paulo, todos aqueles que estão envolvidos nessa brutal agressão. Mais uma agressão em relação aos negros, isso para não dizer do extermínio dos jovens negros e pardos da periferia de São Paulo. Vamos começar. O que você me fala disso? Você que está toda vestida a caráter, tão linda aí com esse turbante. Bom, entendo, né? Os casos relatam e mostram que o racismo no nosso país não é uma magia, não é algo fantasiado, não é uma invenção da cabeça de uma pessoa que acordou e falou, não, hoje eu vou inventar, né, o racismo. Mas é algo que nós temos visto e vivenciado aqui no Brasil, né, desde antes da abolição, quando os negros vieram aqui, né, subjugados, sujeitados a serem escravos, para construir esse país. E o que a gente vê hoje dessas matérias, né,
é um reflexo daquilo que nós temos no nosso país, que o Brasil é um país racista. E hoje, o Dia da Consciência Negra, nós poderíamos estar, assim, avançando, né? Avançando nessa discussão, só que a gente não consegue avançar porque as pessoas, no nosso país, é um racismo velado, né? É um racismo escondido. As pessoas têm vergonha de falar que são racistas, mas no fundo todo mundo são. Todas são. E quando a gente vai para os Estados Unidos, lá existe o racismo e assim, é escrachado. Então aqui é o bairro do negro, aqui é o bairro do branco. No Brasil, por conta da miscigenação, né, e por conta do mito da democracia racial, Gilberto Freire, né, e tal, a gente percebe que o quê? Que isso vela o racismo. Hoje, Dia da Consciência Negra, é um dia da gente ainda fomentar mais essa discussão. Né? Exatamente. E mostrar que o racismo existe. E essas matérias mostram isso, né? E quando a gente vai ver os dados, então, a gente vê que 70% das mulheres negras são as que mais sofrem violência. Né? Então, elas ou são pobres, extremamente pobres ou vulneráveis. 70%. Muito é muito grande. Muito grande. Fala, Fernanda. Então, é triste, né, da gente ver umas reportagens dessas, em questão do preconceito. Inclusive, eu vi a reportagem desse moço. E as pessoas não fazerem nada. Não reagir. Não reagir, entendeu? Então, se realmente fosse ali para ele ser morto, ele iria ser. E a gente sabe que o preconceito racial no mundo é um dos maiores problemas que a gente está tendo. Entendeu? Então, acho que a sociedade tem que ter mais respeito pelo próximo, amar o próximo. Tem que ter a consciência humana, onde não tem. Então, cada um tem que respeitar o próximo, independente. Porque o mesmo sangue que corre na minha veia, a cor, é o mesmo que corre de todos nós. De todos nós. Entendeu? Então, seja branco, seja preto, seja amarelo, quem for. Independente da etnia da pessoa. Entendeu? A única coisa é a cor que muda. E, graças a Deus, né, podemos ter, eu tenho orgulho de ter essa minha cor. Todo mundo sabe, todo mundo que convive comigo sabe que eu tenho amor, paixão da cor que eu tenho. Sim. Então, isso é muito triste, a gente presenciar. Então, isso acontece com o pobre, com o rico, com o preconceito. Não tem a diversidade de questão de dinheiro. Então, acontece com todo mundo, como a gente também presencia com a Thaís Araújo, com o esposo dela, entendeu? Então, isso é muito triste mesmo. É verdade. E Cimeia? Ai, tem tanta coisa para falar. Assim, mas pode falar, que o espaço é para isso, é para falar. É muito difícil você todo dia acordar e todo dia ter que lutar com tudo, sempre se levantar. Sempre estar com a cabeça erguida, sempre estar pronta para a afronta e estar ao mesmo tempo escudada, e você tem que agir com amor. Porque mesmo quando a pessoa te trata com racismo, você não pode em momento algum agir com violência. Você vai ser mais um, né, que vai entrar e vai ser violento. E disso, o fato dele ser racista também tem uma abertura ali. Tem muita gente que é racista e desconhece. Tem gente que faz por maldade, mas tem gente que desconhece a história. Porque a história que foi passada pra gente na escola é uma história. É a história que foi a princesa Isabel que aboliu a escravatura, o que a gente sabe que não foi. Porque a gente sabe que ela só fez isso porque precisava de uma mão de obra livre, né? Interesses econômicos, né? E não da bondade dela, né? Muito longe da bondade dela. E aí eu falo que a quebra do preconceito, do racismo em si, passa pela educação. Quando a gente chegar no estágio de educação em que possa se falar sobre todas as coisas abertamente, porque hoje no Brasil também tem um que tipo, criança não pode escutar, fulano não pode, não tem debate de gênero, não tem debate sobre o racismo, entendeu? A criança chega na escola, ela chega uma tábua rasa, que nem falou o Locke, só que lá dentro ela recebe tudo e não tem como ter uma vazão disso, de uma forma realista. Né? Cria-se um espírito mais crítico. Sim, né? Ela não tem esse espírito, é tirado dela esse porquê, né? E isso que falta, a educação se abrir os horizontes da educação, não só o que é passado na escola precisa ser matemática, precisa ser português, mas discussões pertinentes, né? Discussões que mudem realmente a realidade do Brasil. Enquanto não houver, então nós sofreremos racismo e preconceito. Eu quero aqui também falar uns dados que a gente tem, que a gente trouxe aqui para o programa,
para mostrar como ainda são enormes as diferenças. Em 2010, a população catanduvense, só de Catanduva, era composta por 54.776 homens e 58.000, as mulheres sempre pouco mais, e 44 mulheres. No mesmo ano, a população era formada por 86.287 brancos, 76,4%, e 21.456 pardos, 19%, e 4.396 negros, 3,9%. E mais alguns 584 amarelos e 97 indígenas. Esses dados aqui, eu gostaria de questioná-los um pouco, porque às vezes, eu estava vendo uma entrevista do Chico Buarque ontem na internet, e ele estava dizendo o seguinte, um dos intelectuais que eu mais respeito no Brasil, né? E ele estava dizendo o seguinte, que no Brasil não tem branco. Que esse negócio de você se assumir branco, porque um país com mais, como você disse, com uma das mais altas miscigenações do mundo, talvez seja o Brasil, né? Quando, desde do seu período de colonização, né? O cruzamento que houve entre portugueses, negros, índios e brancos, então tudo isso gerou uma população altamente miscigenada, que muitas vezes não se reconhece, é isso que eu quero falar agora nesse momento, não se reconhece enquanto tal. Então, quando chega às vezes o IBGE e pergunta assim, você, qual a sua cor? Você vira e fala assim, não, sou branco. Às vezes, não necessariamente. Então, eu acho que esses dados aqui, muitas vezes, não representam a realidade. Você não acha? Sim, pois é. Ainda eu estou no 4º ano, vou tentar apresentar minha monografia. Sua monografia. E sua monografia qual vai ser, Tainá? O meu tema é sobre as mulheres negras. Então eu falo sobre a subjetividade dessas mulheres negras e uma construção subjetiva que é construída a partir do racismo, gênero e da classe social, né? E os efeitos disso. Gostaria muito de estar presente no dia que você apresentar. Vou deixar o convite. Já está convidado. Obrigada. Então, explicando um pouco do porquê que o negro não se vê, embora, né, estudando aí dados do IPEA, vão dizer que o Brasil só perde da população negra para a África, porque nós temos um índice altíssimo da população negra, né? E estudando, é muito alto, né? 54% da população do Brasil é negra. Né? Se você somar negros e pardos, né? Sim. E a gente... Portanto, é a maioria. É a maioria. É a maioria. É a maioria. E aí a gente não se reconhece. Ainda quando a gente vê aí, o Neymar, ele é negro, só que ele ascendeu socialmente, quer dizer, ele ficou rico, e ele não se considera negro. Porque ele não se identifica. E isso é explicável quando a gente vai ver os efeitos porque do racismo. Porque ele ficou rico. Porque ele ficou rico. Porque ele ficou rico. Mas por conta dos efeitos do racismo. Então, a psicologia traz esse conceito de subjetividade, que é uma construção, né, social, institucional, religiosa, sexual, que vai construindo essa subjetividade. E política. E política, com certeza. E política também. Então, ao invés dessa mulher negra assumir as suas características, né, que a gente viu que a nossa amiga, eu adoro o tom da minha pele, eu gosto de ser como eu sou, claro. Né? Então ela, não sei você quando você era criança, só que foi uma dificuldade tremenda para mim aceitar meu cabelo. O que a gente percebe nisso? Que Sueli Ronick vai dizer que as vertigens do fora ameaçam. Então, para a gente não assumir as nossas características, porque se a gente assumir, a gente vai sofrer ainda mais o racismo intensamente, a gente prefere anular. E não que isso seja errado. Perfeito esse porque raciocínio. Porque isso é uma defesa. Quer dizer, para você não sofrer nenhum tipo de violência, de agressão, de preconceito, então você alisa o cabelo, você tenta clarear a tua pele, então você tenta parecer o menos negro possível. Isso. Num país dominado por brancos. Isso explica, então, esses dados. Né, pra gente muito bem. Então, em como a nossa amiga colocou também em questão da educação com criança, o que ela tá falando em questão, assim, de aceitar. Aceitação. Se na sua casa, cada um conversar com os seus filhos, olha, você tem um amiguinho, ele é moreno, tal, e aí fica diferente, entendeu? Essa aceitação, porque graças a Deus eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito. Então, o que acontece? Se sair lá do lar,
do lar da criança, olha, você é loiro, mas ela é morena, Ela é mas negra. só, ela é negra, Ela é negra. mas só que É. vocês são iguais, É. entendeu? Não tem nada de diferente, então não vai o preconceito já não vai fluir, não vai sair ali, brotar ali, Não, mas é o que a entendeu? Cimeia falou. Isso. É a questão da educação. Da educação, né? entendeu? Também. Sim, também. Mas Né? só que começa ali, no lar da criança. Porque a educação não resolve todos os problemas. Não A resolve. educação é um aspecto que precisa ser trabalhado. Sim. A Falta, por desigualdade exemplo, social. a desigualdade social, Sim. econômica. É. Um país com um fosso tão grande, onde 6 pessoas, 6, têm a renda de 6 milhões, de 100 milhões de brasileiros. Entre essas 6 pessoas, são os 3 donos da Ambev, o dono do Banco Safra, o dono do Grupo Votorantim e o 6º que eu não me lembro agora. A renda deles é maior do que de 100 milhões de brasileiros. O que nós podemos esperar disso? Né? Essa desigualdade Sim. enorme que nós estamos experimentando. Igual quando um negro se formou em medicina. Aí aparece lá, aí o negro se formou e ele não pode, ele não tem a condição de se formar em medicina, de ser um advogado, não pode? O que isso Pode falar. determina? E isso daí perpetua o racismo, porque a sociedade, ela vem com aquele argumento meritocrático. Isso. Por exemplo, então eu cato um caso de um negro Isso, formado em isso. medicina. Muito bem. Aí a pessoa É. fala assim, né, que a gente vê muito isso presente Você não nos consegue. argumentos conservadores, né? As pessoas falam assim, tá não vendo, consegue ó, porque você não se é esforça, negra, olha você aí. não se esforçou. Exato, faltou. Agora, esses estereótipos que caracterizam Tinha que ser cômico. os negros, nós precisamos sempre combater, sempre Precisamos. enfrentar. Por exemplo, esse negócio de virar e falar, você tem um pé na cozinha. Para com isso. Por quê? Porque caracterizar o negro como o cara que vive na cozinha, Sim. que é a empregada doméstica, escravidão. que faz comida, que faz comida boa. Não, ela faz comida boa também. Mas o negro também pode chegar nos mais altos escalões. Com Não é um certeza. caso que vai caracterizar que o país não tem E- preconceito. Olha que beleza, o Joaquim Barbosa foi indicado ministro do Supremo. Olha que país que leva um negro para ser ministro do Supremo. Como se isso fosse, né, Cimeia? Nossa, Me todos fala uma os coisa. negros serão. Todos os negros serão. É bem complicado. Eu acho que aqui no Brasil acontece uma coisa também que nós estamos na América do Sul e a gente não se identifica como latino. Então é sofrido isso, porque às vezes a gente se vê branco, né? A grande minoria ou maioria, mas nós somos latinos, afrodescendentes, nós temos uma outra história. Nós não podemos nos comparar como os países que são europeus, de certa forma, embora miscigenação. Só que nós estamos aqui, somos latinos. Quando engloba a América, as Américas, nós fazemos parte da América. E embaixo. Então, a gente ainda não tem uma consciência muito forte, entendeu? Que aí também, aí vai entrar depois o preconceito. Temos preconceito de latino, por exemplo, e somos. Exato. Não gostamos de peruano. Não gostamos de uruguaio, mexicano, de paraguaio. peruano. E nós somos É verdade. latinos. Como E que somos consegue? latinos, Como se nós fôssemos, como se o Brasil fosse a parte, A parte. do restante dos demais países A parte. latino-americanos. Sim, e aí nós não temos essa consciência de povo, não foi construída em nós uma consciência de povo, tanto do negro como do latino. É isso, eu acho que é muito, muito isso, porque não tem como você lutar. Por exemplo, quando ela fala dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos o negro, ele é dividido em castas. Então, tipo, eles são muito mais agressivos com a questão de preconceito, porque eles se identificam em castas. E com isso eles vão... Não, né, e outra brigam entre coisa, si, um episódio como esse, de ontem, onde um ator negro foi brutalmente agredido, nos Estados Unidos, a reação é imediata. É outra reação. É imediata, por quê? Porque a comunidade negra é mais organizada, Sim, mobilizada, se defende e exige do Estado, né, políticas que possam ser não só protecionistas, mas sobretudo igualitárias, né, que eles buscam a igualdade, isso é importantíssimo. Sim. E lá é diferente daqui, por exemplo, se um candidato se compromete e nas campanhas políticas a desenvolver uma determinada ação ou um conjunto de ações
para favorecer aquela comunidade, seja negro, seja LGBT, seja os latinos, que lá são muito numerosos, os imigrantes, ele tem que cumprir. Sim. Né? Há uma Diferentemente cobrança daqui, aqui, né? Aqui vira só motivo de campanha, mas depois o cara esquece, fala, esqueça o que eu te falei. Né? Ou nem falou, né? Ou Eu nem não falei, falou, acha, não não falei. falei. Uma isso, cobrança. Até quando ela citou o caso da Thaís Araújo, a Thaís Araújo fez uma fala no TEDx sobre o filho dela, que quando o filho, ela tem 2 filhos, uma menina e um menino. O filho dela, ela sabe que quando ele andar na calçada, vão mudar de calçada. Isso virou, na internet, virou meme. As pessoas estão lidando isso como se fosse uma coisa tão banal, virou meme, tipo, nossa, vou ver o filho da Thaís Araújo vou mudar de calçada. Não tem. Mas um sofrimento, é uma criança que já vai crescer estigmatizada. Justo. Né? Então, Justo. é um sofrimento, não importa o tanto de dinheiro que ele tiver. Isso. Porque o preconceito perpassa sobre as classes sociais todas. Sim. Né? Então, pra quê? Eu acho que aqui, enquanto não dói na pessoa, e é muito falta de empatia. Enquanto não dói em você, então vamos fazer uma zoação, vamos ali, é um meme bonitinho, ó, não é esse sentido. Não é isso que você está falando. Você ia falar? Eu ia dizer algo nesse sentido dos efeitos, né? Sim. O Conselho Federal de Psicologia, nesse ano de 2017, produziu uma das melhores cartilhas da face da Terra. Você está brincando? Não estou. Como é que eu não vi isso aí? Eles produziram uma cartilha que fala relações étnico-raciais, a atuação do psicólogo nesse conceito, né? Nessa questão. Nesse contexto. Nesse contexto. E aí eles vão dizer dos efeitos do racismo sobre o indivíduo negro, da mulher negra, do homem negro, independente. Vai de baixa autoestima até ideação suicida. Então, e aí a gente vê, hoje é dia da consciência negra. Eu acho que assim, hoje é dia de falar que o racismo existe. Né? Deveria ser esse o nome. Mas muita gente nem É sabe a mesma coisa, que é hoje. é a mesma coisa do Dia Internacional da Mulher. Pois não é só para dar flores para a mulher, não. É para falar que a violência sobre a mulher existe. E tem né? matado E a muitas desigualdade mulheres. entre homens e mulheres ainda é muito profunda no Brasil. E no Dia da Consciência Negra é exatamente isso. Mas, Beth, se você sair para fazer uma pesquisa aqui mesmo na rua, você sabe que dia que é hoje? Você vai falar segunda-feira. Ninguém sabe. Só na cidade que é feriado e olhe lá. Não sabe que dia que é hoje. Que, aliás, o feriado não é nada mais, nada menos do que o mínimo de resgate a uma dívida histórica. Gigantesca que esse país tem com a comunidade negra. Né? Porque não há um edifício no Brasil que não tenha a mão dos negros que foram que construíram. Não há um prédio nesse país que não tenha a mão dos negros. Não há uma estrada nesse país que foi construída que não tenha a mão dos negros. Não há uma ponte, uma escola, um hospital. Tudo tem a mão dos negros. Os equipamentos que hoje fazem essa imagem chegar na sua casa têm a mão dos negros. Quer dizer, um segmento que foi fundamental para na construção desse país. Só que a recíproca não é verdadeira. O país não tem para com os negros o respeito que precisa ter. É que por mais que façam medidas que sejam paliativas, né, nunca vai tratar no cerne da questão. Exatamente. Sempre vai só passar a mão por cima, ó, tá bom aqui, Exatamente. Isso, tá bonitinho, mas a dor continua, a gente carrega, a gente convive, sobrevive, vai lutando. E essa dor machuca pra caramba, né? Sim. Machuca. Célia Prestes, que é uma autora magnífica, ela vai dizer que o racismo na mulher negra leva feridas até o coração dessa mulher. E aí ela vai discorrendo lindamente na tese de mestrado dela, né, sobre as mulheres negras. E aí ela diz que as mulheres negras são guerreiras até para amar. Porque dentro de um relacionamento em que eu sou negra e o cara é branco, talvez ela tenha que lidar junto com esse parceiro frente à família dele da não aceitação. Justo. Então até para amar a mulher negra é guerreira. E essas feridas são feridas que chegam até o coração dela, que vão fazer ela se anular historicamente, vai fazer ela alisar seu cabelo, vai fazer ela hipersexualizar o seu corpo, né? Porque a violência de gênero na mulher negra é isso que ele faz. Ele hipersexualiza,
tira toda a capacidade intelectual. Hipererotiza. Hipererotiza. Como o carnaval, por exemplo, Sim. onde nós temos, né? Como se a mulata fosse um objeto a Sim. ser mostrado para todo mundo. Objeto sexual. Objeto sexual. Eu mesmo. nego totalmente a capacidade intelectual da mulher negra, Justo. né? E a gente vê, assim, colaborações essenciais da mulher negra no meio intelectual, na filosofia, em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Uma das maiores produtoras sobre a discussão do racismo foi a Neuza Santos Souza, uma mulher negra, brasileira, psicanalista, psiquiatra, e ela faz uma discussão ferrenha sobre o racismo. E eu acho que, não estou definindo, só que eu vejo que ela não aguentou a pressão do racismo, da militância, ela acabou se suicidando. Puxa vida. Foi muito triste. O número de suicídio entre a comunidade negra é muito alto? Sim. É alto? Eu não tenho números assim, precisos. Sim, eu também não tenho. Mas sim, pelo fato do racismo ser muito forte... E, machucar profundamente. Sim, porque aí tem os recortes também, porque não basta você ser negra. Por exemplo, eu sou uma mulher negra lésbica. Entra todos os recortes. Mulher negra, pobre. Então isso potencializa você a ter, né? É que a gente vai se reorganizando na vida para não... Se a gente não se reorganizar sempre, se a gente não se reinventar sempre, a gente cede. Né? Todo ser humano, acho que claro, passa você tem que por se isso. reinventar até o último dia da sua vida, preferencialmente. Todo mundo. Mas é altíssimo, sim. E aí tem um conceito que também a Célia vai falar, que é de resiliência, né? Que a mulher negra, a resiliência na mulher negra. Explica para o nosso telespectador o que é a resiliência. Então, a resiliência nós temos que tomar um cuidado para não jogar somente naquela pessoa individualmente, que ela sozinha tem a capacidade de lutar contra o racismo. A gente tem que considerar, né, a classe social, a questão do gênero, da orientação sexual, como a Cimé, né, falou lindamente, que a gente precisa fazer esse recorte. A mulher LGBT negra da favela, né, sofre outras, enfim. É triplamente. E aí, então, o conceito de resiliência é quando a população negra, o grupo negro, a mulher negra, tem essa capacidade de achar, né, em suas próprias características pessoais, né, a potência de ressignificar todo esse afeto negativo do racismo. Então, não é que não vai ter um afeto negativo do racismo, tem uns efeitos psíquicos, só que a partir do conceito de resiliência, dessa autocapacidade da população negra de se organizar em grupo, individual, ela vai lutar, vai achar potências nela para se colocar frente ao racismo. E aí que a gente consegue entender os movimentos sociais do nosso país. Frente Negra Brasileira. Que aí entra o empoderamento. O empoderamento do negro a luta justamente pelo empoderamento do negro. Em especial, a luta pelo empoderamento da mulher negra. E a luta só é possível se eu tenho a consciência que o racismo existe. Sem dúvida. Eu preciso fazer um intervalinho, né, com esse assunto tão instigante, tão importante aqui para nós. Que uma pena que Catanduva nós não temos esse feriado hoje. E não é para tratar de ter mais um feriado, não. É apenas para poder homenagear em respeito a essa comunidade que tanto fez pelo país, por esse estado, por essa cidade. Mas enfim, vamos tocando e nós vamos fazer um intervalinho, 1 minutinho, nós já voltamos. Continue conosco. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmar está em todos os lugares.
Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Estamos de volta aqui em mais um bloco discutindo sobre a questão do Dia da Consciência Negra, esse 20 de novembro, e estamos com as meninas que com muita competência conseguem discutir com profundidade, inclusive, esse tema tão importante. Eu vou dizer para vocês aqui uns números. O Atlas da Violência de 2017, lançado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, revela que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra corresponde à maioria, 78,9%, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídio. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Isso para não dizer que nós tivemos, só em 2016, quase 62 mil pessoas assassinadas no Brasil. São números maiores do que a guerra da Síria, do que a bomba de Nagasaki. Para vocês terem uma ideia, o nível de violência que nós estamos enfrentando no Brasil. Apenas em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, ou 7 décadas, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa A Distância que Nos Une, da ONG britânica Oxfam. Precisa vir uma ONG de fora para fazer pesquisa aqui no Brasil, dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. O feminicídio, que são mulheres assassinadas, também tem cor no Brasil. Atinge principalmente as mulheres negras. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%. Ao passo que o índice de feminicídio de brancas, ainda bem que caiu, o das brancas, caiu 10%. Não se trata de querer que as brancas sejam mais assassinadas que negras, trata-se de querer reduzir o feminicídio sobre as mulheres negras também, igualmente. O Brasil abriga a 4ª maior população prisional do mundo, por isso vocês veem que não adianta nada prender tanto, né? Atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Tratam-se de 622 mil brasileiros privados de liberdade, mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. Mais da metade, 61,6%, são pretos e pardos, revela o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. E só 10% dos livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por negros, segundo a Universidade de Brasília, UNB, que também analisou os personagens retratados pela literatura nacional. 60% dos protagonistas são homens e 80% deles são brancos. E a crise também atingiu com maior força a população negra. Eles são 63,7% dos desocupados ou desempregados, o que corresponde a 8,3 milhões de pessoas dos 13 milhões de desempregados que nós temos no Brasil. Isso para não dizer, meninas, do que nós não temos, eu falo não temos porque é tão insignificante que é melhor falar que não existe, né? Negros, quantos negros tem na Assembleia Legislativa onde eu trabalho? Acho que são 2, salvo engano, 2 ou 3, é pouco, é muito pouco. Quantos negros tem
nos tribunais superiores da justiça, juízes, ministros, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal do Trabalho, no Tribunal da Justiça, no Supremo, nesse momento, não tem ninguém, né? Não. Não tem ninguém. No Congresso Nacional, nas escolas de medicina, nas escolas de advocacia, de direito, enfim, ocupando grandes cargos. Quantos são negros? Eu pergunto para vocês. É a minoria. Mínimo. É o mínimo. Então, isso denota, e pela quantidade de população que a própria Cimeia falou, né, de 54% da população brasileira composta por negros, nós teríamos, se nós tivéssemos um país onde não houvesse preconceito racial, nós tínhamos que ter 54% de negros em todas essas áreas. 54% de médicos negros, 54% de advogados negros, 54% de professores negros, enfim. Ou eu estou errada? Fala a verdade, Fernanda. Não, tá. Vamos analisar tudo isso. Beth, inclusive você falando esses dados, passou uma reportagem esse final de semana no mercado de trabalho. O que acontece? Uma negra, ela tem um cabelo, ela tinha um cabelo, um cabelo todo pro alto, Black Power. E aí o que aconteceu? Na hora que ela chegou no primeiro dia, a patroa dela falou assim: prende o cabelo, fulana. Porque na hora que a pessoa chegar, que o cliente chegar, você não pode atendê-lo desse jeito. Então, toda vez, ela falou que ela foi aguentando. Chegou uma hora que ela falou: não, isso não é pra mim. Então, se não me aceita do jeito que eu sou, então não serve. Claro, entendeu? claro. Aí, inclusive, até passou o índice de quantos negros que tem no mercado de trabalho, quantas mulheres negras que estão no mercado de trabalho. E a maioria, não estão no mercado de trabalho por conta da cor. Por conta do estilo, entendeu? Tá. Ou então, estão em subempregos. tarefas, digamos, menores. Sim. Por exemplo, o PNAD, só de rendimento médio, o negro tem um rendimento médio de R$ 1.531 ao mês. Os brancos, olha a diferença disso, gente. 2.757. E o salário é quase o dobro. É absurdo. É quase o dobro. E hoje a gente vê o quê? Que tem muitas famílias que são chefiadas por mulheres. Quando a gente vai ver o índice, né, de renda per capita anual das famílias chefiadas por mulheres negras, acima de 8 salários mínimos, somente 0,6% das mulheres negras compõem esse percentual. Isso quer dizer que o quê? Que elas estão aonde? Onde ganham menos. Subempregos. E aí o que a gente entende? A gente precisa falar daquilo que aconteceu aqui há mais de 4 séculos para trás, que foi quando aconteceu a escravidão. Por que hoje a gente vê, e quando a gente olha para a mulher negra, a gente fala o papel dela onde? Na cozinha, limpando casa. Esses empregos foram os empregos dados a elas naquela época. Da chamada abolição. Isso, até antes elas já tinham esse emprego. Diferentemente do homem negro, quando houve a abolição, as mulheres negras continuaram com esse emprego. Não estou querendo dizer que, tá vendo, elas estão empregadas, né, que ótimo. Não, ótimo seria se elas tivessem a oportunidade de escolher aquilo que elas queriam ser. Justo. Né? E não assumir um lugar que foi dado para elas. E aí hoje a gente entende esses dados atuais do porquê ainda a mulher negra, o homem negro ocupa os lugares que se a gente voltar para trás, a gente vê que são os mesmos empregos que eles receberam quando eles chegaram aqui. Esses dados que você estava falando, né, do Senado e tal, da população negra brasileira que não tem essa representatividade, a gente não precisa ir longe. Vai aqui no IMES Fafica e vê quantos professores são negros e ainda mais vê quantos alunos são negros. É gritante. Eu acho que o único professor negro na Fafica era aquele de letras, né? Edivaldo. O único. O Edivaldo, eu lembro. Quantos cursos nós temos? Administração, odonto, fisioterapia. Mais de 8 cursos, mais de não sei quantas disciplinas e um professor é negro. Isso quer dizer que o quê? Tem as cotas, ótimo, só que a cota vai servir para o quê? Para a população de classe média alta, que vai ter a oportunidade de estudar. E para confirmar e corroborar isso que ela está dizendo, aqui nessa mesma pesquisa do PNAD,
põe que pretos e pardos somam 66% dos trabalhadores domésticos e 66,7% dos vendedores ambulantes, mas representam apenas 33% dos empregadores. Quer dizer, esses trabalhos mais difíceis, vamos dizer assim, estão hoje, e que ganham menos, e que a remuneração é muito menor, a maior parte deles é executado por negros, né, pela falta de oportunidades, por estarmos num país que não tem políticas públicas para poder promover a igualdade racial. O salário é bem menor do negro com o branco. E as ocupações também. Super. Beth, eu vou mais além. Eu falo que tem um projeto no Brasil, ao longo das eras de que nós estamos vivendo, que é um projeto de a troca de navio negreiro, né? Quando você olha estatisticamente, o sistema prisional tendo muito mais negros e pardos, quer dizer que só mudou o navio, entendeu? O projeto é o mesmo, é de calar a boca, é de colocar, é de humilhar, é de falar que aqui é o seu lugar, entendeu? Você pode ter pretensão, mas quem é você? Você será arrogante se você tiver alguma pretensão, porque ainda é passado que nós somos inferiores, né? Partindo daquele projeto da eugenia, né, onde que o branco era o ariano, a raça. Ué, não vai longe, o Bolsonaro não falou esses tempos? Sim. Esse candidato, esse pré-candidato aí que está se colocando, que Deus nos livre que Deus nos livre, amém, Senhor. Ele não falou que em lugar de negro é na cozinha? Sim. Só faltou falar que era de volta para a senzala. Sim. Né? Mas o projeto... Eu acho que o sentido dele, ele quis dizer isso. Mas o projeto continua em curso. Não vai ser mesmo nessa era, nessa década, nesse século que nós veremos mudança, porque o projeto ainda é o mesmo. Continua em curso, entendeu? Não é... Porque, lógico, teve no Brasil, nos Estados Unidos, um presidente negro. Mas por que a gente não consegue ter aqui? Porque é esse o lugar que eles querem, e quando a gente se rebela, isso é muito lindo. Quando a gente se revolta e todo mundo consegue se revoltar em conjunto, isso vai se manifestando de uma forma que vai crescendo. Não vai crescer na mesma proporção. Eu tenho observado, não é? Esses dias teve o FLIP, que é o Festival de Literatura de Paraty, Internacional de Paraty. É o maior festival de literatura do país. E não sei se vocês viram, uma professora negra aposentada. Linda, maravilhosa. Ela fez uma declaração maravilhosa. Ela levou às lágrimas todo o público que estava lá e quem estava na mesa. Inclusive o ator, o Lázaro Ramos, chorou muito e dialogou com ela nesse... Porque ela mostrou isso que a Cimeia está falando, o sofrimento... para ela poder chegar, no caso dela, né? E ela fez uma análise ela não foi só do que aconteceu com a minha vida, mas do que acontece com quem é negro nesse país. E que nós precisamos dar um basta nisso. Por isso E o que eu percebo, só para concluir isso aqui, e quero que vocês falem sobre isso, é que tem mais mulheres à frente desse trabalho do que os homens. Os homens negros também precisam se mobilizar, se manifestar. Hoje mesmo, São Paulo, devido ao feriado, teve uma grande manifestação de mulheres negras, não é? Com a presença majoritariamente de mulheres, não é? Pode dizer assim. E por isso mesmo é importante, né, que a gente se manifeste. Que a gente carregue e que a gente não seja só a nossa mente que se abra, mas que nós precisamos ter tempo para conversar com nós. Isso. Com o nosso irmão, é assim, vamos começar do começo, como eu comecei, entendeu? Vamos devagar. Porque é uma luta de todos, né? Tanto o homem negro também é hipersexualizado, entendeu? Quando falam do homem como... por exemplo, você vai ver relações interraciais de mulheres brancas com homens, parte de uma hipersexualização. Não parte de uma coisa, nossa, não. Porque tem um pênis grande. Parte de uma... É isso que eles falam. Sim. Então, nossa, vou namorar com aquele negro que olha, né, como ele é potente. Parte de uma hipersexualização. Então, o homem também precisa. Sim, ele precisa se manifestar. Ele precisa também ter essa consciência do tanto que o machismo e o preconceito racial estraga a vida dele também, né? Não só a nossa. Claro. Mas eu não sei se você viu um vídeo
que falava sobre racismo institucional do governo do Paraná, de como a mulher negra, o homem negro é visto perante o branco em situações de trabalho. Tava esses dias no Face de novo, esse vídeo, e ele é muito bom, porque é assim, pessoas do meio RH, né, foram levados a uma sala e eles foram colocados diante de imagens. Tinha um negro correndo. Para ver a reação dessas pessoas. O negro correndo e o branco correndo. A mesma roupa, A né? mesma roupa. E tipo, a imagem para eles passada do negro é de ladrão. É de tá correndo da polícia. E o branco, não, ele tava fazendo um Cooper. Ele tava atrasado pro emprego, pro trabalho. Tava atrasado. Também. Essa foi o resultado. Sim. Meu Deus. E da mulher negra? Meu Deus. Fala esse. A mulher. Ela tava mostrando assim, duas imagens. Primeiro, gente, a mesma roupa. A mesma roupa. Eles fizeram a mesma montagem. A mesma coisa, só mudou o tom de pele, a pessoa. Então, uma mulher negra passando uma camisa. Empregada doméstica, passadeira. A mulher branca passando a camisa. Tá passando a camisa pro marido. Né? Aí do jardineiro. Do jardineiro. Aí tá trabalhando pra alguém. Isso. E do branco, não. E o branco tá cuidando do jardim da casa dele. Eu vi ontem, por exemplo, uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte: uma senhora encontrou uma moça negra na rua e falou: onde você faz faxina? Ela virou e falou: não, eu não sou faxineira, eu sou assistente social. Eu passei uma situação dessa. Foi uma assim, vez. Sério? Constrangedor, né? Muito. Mas que é isso? Quem dá a ela o direito de achar que a menina, por ser negra, obrigatoriamente tinha que ser faxineira? Né? Da onde se tirou isso? Desse país que é tão desigual, né, e que coloca o negro, como vocês disseram, numa posição absolutamente subalterna, né, Tainá? Eu recebi... Você que é assistente social. Fernanda. Fernanda. Eu recebi uma mensagem que uma negra, ela era dona de um bar. Não sei se vocês receberam. Não. E aí o que acontece? Aí chegou um branco e falou assim, uma negra super linda, falou assim: olha, eu vou pagar pra todo mundo que está aqui, menos pra aquela negra. Eu vi isso daí. E ele pagou a noite toda. E a negra lá, sem tomar, dali, toda bonitona. Aí no final de tudo ela falou assim: isso mesmo, muito obrigado, continua pagando porque o estabelecimento é meu. Entendeu? Então é uma coisa assim, é umas lições de vida, porque querendo ou não, a gente recebe muito sobre o preconceito, sobre essas mensagens no nosso celular, no WhatsApp. Mas só que tem gente, o ser humano ele não abre... Mas nessas mensagens também vem muita coisa recheada de ódio, de discriminação. Vem, mas só que também depende da pessoa que está lendo, da pessoa que está analisando. Porque o ser humano, Beth, se a gente for ficar batendo de frente, entendeu? Não vai adiantar. Mas eu discordo de você. Se a gente também não bater de frente, a gente não muda. Não muda. A gente precisa mudar. Não, tudo bem. Mas só que se você continuar ali, não vou mandar essa daqui porque tem ódio, sim. Entendeu? Não vai resolver. Mas então você tem que continuar. Eu queria para finalizar esse bloco, assim, eu acho que essa falta, às vezes, de mobilização também é duro. E como você falou, a gente precisa do homem também, não só da mulher. Porque, por exemplo, olha, vamos construir, vou dar um exemplo nosso aqui. Vamos construir um programa para falarmos sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Não é? Que depois de muita luta se conseguiu isso, hein? Porque nós estávamos ainda comemorando só o 13 de maio. Nossa, só o 13 de maio, que a comunidade negra não quer mais saber disso. Comemora. Não é? Não se comemora mais. Só tem lá marcado no calendário, mas não se comemora. Bem, porque o verdadeiro é o de hoje, porque afinal de contas foi a luta dos negros de Zumbi de Palmares, a revolta quilombola, que aliás, as comunidades quilombolas nesse país estão se fortalecendo, mas abandonadas do ponto de vista de investimento, de recurso público e de políticas públicas. Estão abandonadas. Eu mesmo conheço algumas, principalmente na região da Baixada Santista, ali, do litoral norte, que tem muitas comunidades quilombolas e que estão pedindo socorro, porque não tem absolutamente nada por parte do Estado. Mas, enfim, essa é outra luta também que se tem. Mas vocês não acham que falta
políticas públicas Muito. para poder Demais. trabalhar essas questões, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal. Sim. É Sim, muito, com né? certeza. O que a gente viveu aqui em Catanduva essa semana, que a Secretaria da Cultura e da Educação fez a semana Ubuntu África em Nós, né? Um avanço, porque levou a discussão do racismo, né? Estive presente na segunda-feira no Padre Albino, no anfiteatro do Padre Albino, que a gente discutiu sobre o racismo, eu mais o Heraldo Galvão, doutorando, né, em História. E foi assim, tá sendo um avanço, mas ainda falta, porque é o caso que a gente ainda conversava com um professor de Sociologia, ele me dizia assim, a questão das cotas, é necessário? Sim. Claro que sim. Só que o que acontece? Ah, fez ali, já chega. Já fizemos a nossa parte. Paliativo. Mas e aí? E As aí o negro de as favela? cotas só não bastam. Não basta. Porque você vê a USP e a Unicamp adotaram as cotas há pouco tempo. Sim, Porque elas recentemente. demoraram, elas foram relutantes na adoção das cotas. Agora que adotaram, agora mais recentemente. Agora você já começa a ver, né, em alguns cursos que só tinha branco, você vê lá um estudante negro, 2 estudantes negros. E ainda passa um pouco pela corrupção em si, porque, por exemplo, é uma questão de fenótipo, né? É discutida a sua aparência lá, se você tem aparência de negro ou não. Tem gente que tem a capacidade de, por mais que tenha um fenótipo que não é compatível, vai e ele pega o lugar de uma pessoa negra que estudou, que quer um avanço também. Exato. É muito complicado isso. E outra coisa, você tem que ter, as cotas só, elas têm que existir. Quando a gente fala de cotas, as pessoas falam, mas cota tem que existir enquanto existir preconceito. Sim. Se um dia nós Criativo. vivermos num país sem preconceito, Que eu acho que a que mulher ocupe o mesmo espaço que o homem, que os negros ocupem os mesmos espaços que os brancos, que todos tenham os mesmos direitos, nós não precisamos mais de cota. A cota, na verdade, é uma correção de um desvio do Estado que não conseguiu cumprir com sua parte. Isso é cota. Cota nas universidades, cota na escola, cota onde for preciso ter. É preciso ter cotas. Na hora que a gente não viver mais isso, não Pois tem problema. Agora, Muito as difícil. políticas públicas têm que ser permanentes. A gente não pode ficar só nessa época do ano discutindo. Tem que ser, Né? isso é verdade. Discutir só não vale. Todo dia. E outra, Né? ainda quando a gente discute aqui, né, consciência negra, morte de Zumbi dos Palmares, a gente esquece que do lado de Zumbi, quem que a gente teve? Dandara. Dandara dos Palmares. Uma mulher Mais extraordinária. uma vez aí, a imagem da mulher Na luta. na luta Como também guerreira. como guerreira, mas também sendo escondida. Quando que eu ouvi falar de Dandara, de Zumbi com tanta autenticidade nas minhas aulas de história? Então, o que eu acho é o seguinte, é que também tem machismo entre a comunidade negra, né? Mas essa é uma discussão que a gente tem que fazer num outro programa. O programa de hoje não tem esse perfil. Antes de terminar esse bloco, eu queria aqui só salientar alguns episódios que aconteceram para ver como é que funciona o preconceito nesse país. No início de 2013, um casal do Rio de Janeiro chamou a atenção do país após o filho de 7 anos na época, negro e adotado, ter sido vítima de preconceito racial em uma concessionária da BMW. O casal e o filho foram a uma loja na Barra da Tijuca para olhar um automóvel. Todo mundo sabe que essa BMW é um carro muito chique, muito caro. No local, o garoto ficou em um espaço separado assistindo a um desenho animado na televisão, enquanto eles foram encaminhados pelo recepcionista ao gerente de vendas na loja. O gerente da loja se dirigiu ao garoto, dizendo que ele não poderia ficar no local. Após quase 2 anos do ocorrido, o caso foi encerrado e a concessionária foi condenada por danos morais. Olha esse aqui que eu achei interessante e que simboliza como é o preconceito nesse país. No ano passado, Edson Lopes, um cabo da Polícia Militar, foi vítima de um episódio de racismo em um supermercado de Vitória, no Espírito Santo. O policial afirmou na ocasião que foi obrigado a se despir para provar aos seguranças do estabelecimento que não estava roubando 2 vinhos comprados minutos antes do ocorrido.
por ser negro, estar usando bermuda e chinelo, Lopes declarou na ocasião que os seguranças o confundiram com o ladrão. Vocês não acham que nossas leis são muito amenas quando se trata de preconceito racial? Por exemplo, nós falamos no início do bloco da questão do William Vac. Um pedido de desculpas é como se nada disso tivesse acontecido, mas o que se comete em todos esses episódios são crimes raciais, que precisam ser encarados enquanto tal e punidos na forma da lei. Você não acha? Com certeza, eu acho. Só que, por exemplo, assim, o que a gente vê quando a pessoa vai fazer a denúncia, né, ela é tratada assim, para de mimimi. Você tá fazendo muito mimimi com isso daí, que você não viveu a violência. Não então, precisa a gente tem a lei, só que a gente não tem uma efetividade, né? A gente não tem aquela efetividade de cumprir a lei, de considerar que isso foi um racismo. Claro. Né? Que nem a Judite, como que é o nome? A Judite Butler, que ela veio no Brasil, Sim. que foi uma recebida com xingamentos, tal. Uma maravilha a nossa recepção. Uma mulher negra, uma atriz, se não me engano, né, foi negra, defendeu sofreu ela racismo. E sofreu racismo, né? Então, assim, naquele caso teve a efetividade, porque a mulher, né, foi penalizada por aquilo. Será que nós vamos ter que ter delegacia de defesa dos direitos dos negros também? Da mesma forma como nós temos a delegacia de defesa dos direitos da mulher? Nós precisamos. Nós precisamos, porque enquanto você não tem a igualdade, você tem que ter, no mínimo, a punição. Quer pedir desculpa? Pode falar, pode falar. Pedir desculpa pode. Pode falar, pode falar. Pedir desculpa é fácil, entendeu? Mas isso te dá liberdade do quê? Você não tem a punição que precisa e que tem que ter, então eu vou te ofender, e aí desculpa. Mas isso te dá liberdade de você fazer novamente. Então não resolve, não tem aquela punição, olha, você até porque a impunidade leva a você pensar naquilo que você fez. Não, realmente eu fiz isso, eu agredi com palavras o meu próximo, entendeu? Justo. Se não, desculpa. Aí chega ali na esquina novamente. É a mesma coisa, por que aumenta o genocídio de jovens negros e pobres das periferias das cidades? Por conta da impunidade. Porque matou negro? Não tem problema. Nós nem vamos investigar. Se for bandido mesmo. É um bandido a menos. E porque a própria polícia é aparelhada para isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Aconteceu um caso assim comigo. Eu entrei numa loja conceituada aqui na cidade, acho que nem tem a loja, graças a Deus, acabou. Que não mereceu não existir mais. Justo. Eu entrei com um amigo, e ele loiro, do olho verde, muito lindo, assim, e eu entrei normal, fomos comprar uma roupa pra mulher dele, que era minha amiga, que é minha amiga até hoje. Ele falou, ó, você viu a roupa com ela? Vamos? Falei, vamos. Cheguei na loja, tá lá fazendo a compra, tudo, ele efetuando, a moça conversando com ele, eu quieto no meu carro, né? Falei, a roupa é essa lá. A moça virou pra ele e falou assim, o que ela é sua? É empregada doméstica da sua casa? Aí, na hora, eu falei, não, gente. Não, eu não tô passando por isso. Falei, não, é mentira. Não na minha cidade, não menos, aqui. Né? Aí eu fiquei meio desconfortável. Aí ele virou pra ela e falou assim, não, ela é amiga da minha esposa. E assim, pra eu não deixar tudo que eu comprei agora e você ter que me devolver o dinheiro que eu gastei, você vai atender ela, eu vou sentar aqui. Eu vou ver como você vai atendê-la. Porque ela é uma amiga, então aqui na loja ela se torna tua cliente. Atende ela. Se eu não gostar do teu atendimento, eu vou deixar tudo, eu nunca mais entro aqui. Simples. Na hora a moça ficou assim, né, porque ela dependia da venda. E ela ficou, né, passada. E ela só faltou me colocar um tapete vermelho, olhando pra cara dela. Eu falei, então. Depois da lição de moral que ela recebeu. Tomou uma lição de moral para poder se situar. Seria caso de eu tendo testemunha de levar ela até os meios cabíveis, né, da justiça. Mas eu acho que no Brasil funciona muito monetizar as coisas. Se a pessoa não sente no bolso, multa. Ela não vai. Exatamente. Se ela não sente, ela não vai deixar de fazer. Bom, nós vamos agora, nós já falamos bastante, né? Agora precisamos ir para um intervalo rapidinho e voltamos num segundinho com o nosso último bloco. A
Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Voltamos agora ao nosso último bloco, só para fazer considerações breves, rápidas das meninas aqui. Primeiro, que eu queria saber, se alguma de vocês sentiu muito... A Cimeia já falou, né? Que sentiu muito fortemente a dor do preconceito, né? Porque o preconceito provoca dores também, né? Sim. Pode não ser dor física, porque nem sempre você sofre a brutalidade de uma agressão física, mas a brutalidade de uma frase mal colocada, de um olhar diferenciado, de um impedimento pelo fato de você ser negro, às vezes é até pior, né? Sim. Eu já vivenciei muitas coisas, né? Uma das questões era essa anulação fenótipa, né? Então eu me recordo muito bem quando eu tinha meus 14 anos e uma conhecida falou assim pra mim: você não vai na balada com esse cabelo, porque senão ninguém vai querer ficar com você. Você vai fazer uma chapinha. E aí nós fomos no cabeleireiro, eu fiz a chapinha no meu cabelo. Porque com 14 anos... ainda dá pra ser sucessível. A estética ainda pode pesar, né? Sim. Mas aí depois eu comecei a me envolver da questão de tentar ser modelo, né? O que não deu certo. E eu agradeço muito por isso, porque senão eu não ia ter nada na cabeça, ia ser só mais um corpo. Poderia ser uma modelo. E aí eu comecei a assumir o meu cabelo total. Claro, né? Tanto porque que é lindo. A minha cidade, né, uma cidade pequena. Como é lindo o cabelo dela. Com certeza, né? da Cimeia. Da Cimeia. Não que eu não acho bonito o cabelo liso, não é isso, né? É claro. Aquelas mulheres negras que querem fazer o cabelo liso, tudo bem, mas que seja consciente, que não seja por dor. Sabe, de você ouvir, seu cabelo é de bom brilho, né, o que eu ouvi muito. E o que a gente escutou muito, o que ainda, né, escuto, coisa de preto. Olha teu serviço de preta. Por isso que você tá fazendo isso, né? Só que quando a gente começa a estudar e falar sobre esse assunto, as pessoas ficam com medo.
E isso tem diminuído muito. Eu não tenho... Coisa de preto, como eu já disse. É. Coisa de preto que ajudou esse país a ser o que ele é. A construir tudo que foi construído, a chegarmos a esse nível. É claro que estamos muito distante do que nós gostaríamos, mas foram os negros que conseguiram, fundamentalmente, com sua força de trabalho, com sua capacidade de trabalho, participar intensivamente, né, desse processo de construção. Infelizmente, não estão em mais, porque não tiveram oportunidade, sempre foram tratados como seres de segunda categoria no Brasil. Eu nunca vivenciei, nunca passei por isso, em questão de preconceito. E assim, ai meu Deus, não sei, se um dia eu passar por isso, eu não sei qual vai ser minha reação, porque às vezes eu tenho uma língua assim bem solta. Ah, mas solta o verbo! E não só solta o verbo! Então, eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu mesmo saí com uma amiga minha à noite, e ela passou por uma situação, eu tomei as dores dela, eu já comecei, ela falou, Fernanda do céu. Aí sai no jornal, uma assistente social faz isso. Falei, não tem problema. Entendeu? Então eu nunca passei por isso. Em questão de fazer chapinha no cabelo, eu fiz quando eu era criança, mas chegou um tempo que eu falei assim, ai meu Deus, não fica nem liso nem enrolado, então é isso daqui que vai ser, é meu, Deus me deu dessa forma, então eu sou desse jeito. Então, eu trabalho com deficiente visual e quando eu vou me apresentar, eles perguntam, como você é, Fernanda? Aí eu vou me descrevendo pra eles, aí eu sou morena, sou quase uma Thaís Araújo, eu falo pra eles, eles morrem da risada. Então, aí eles pegam no meu cabelo, ai, cabelo lindo, adoro, eu me amo demais, demais mesmo. Então, eu nunca vivenciei isso, mas se um dia eu vivenciar, coitado de quem fizer, porque... Cimeia. O que eu tenho que falar é que a gente sempre tem que continuar lutando, mesmo invisível, a voz está se erguendo, uma hora ela vai se erguer totalmente. Invisível para uma parte da população, uma parte da mas não para outra. Sim, né? Uma população que tenta subjugar, embora não consiga mais. Porque ela é beneficiada disso. Quanto mais ela subjuga, mais benefícios ela tem. Sim. Né? É uma parcela da população. Mas acredito que mudanças estão aí. Quando o negro se empodera, se posiciona, ele consegue atingir, a voz se faz ouvir, né? E vai chegar uma hora que isso pode mudar, pode não acabar com preconceito na sua totalidade, mas vai fazer um negro forte, né? Sil, só para antes de encerrar, eu queria assim, eu sinto muita falta aqui na nossa cidade de um movimento mais organizado, que a gente não tem. Né? É muito difícil isso, quer dizer, vocês estão preparando isso, tem quem está à frente desse processo, que está buscando dialogar, inclusive, com quem nunca parou para discutir isso. Né? Nós temos aqui mesmo, a estatística mostra, são mais de 22% da população negra, né? O que eu acho que é mais. O que eu acho que é mais. Mas, de qualquer modo, vamos considerar esses números. Né? 22% de uma cidade que tem 120 mil habitantes, são quase 25 mil pessoas que não tem onde dialogar, que não estão se organizando, que não estão se mobilizando, que não se comunicam entre si. Como é que a gente faz isso, Cimeia? Nós precisamos quebrar as barreiras, né? Porque, veja... A maioria de manifestos hoje se dá na internet, se dá online, mas em alguns lugares da periferia da cidade não chega. Tem muita gente que ainda não tem o acesso. Claro que embora que aqui na cidade agora tem Vamos Falar Sobre, que a gente sempre discute, dia 26 tem, né? Aonde vai ser? Vai ser na 9 de julho, às 6 horas começa. No próximo domingo. Isso, vai discutir realmente o movimento negro em Catanduva. Né? E vai ver a possibilidade de a gente começar a se organizar. Criar um núcleo. Sim. Claro. É necessário. Então, mas a gente não consegue chegar ainda. Sim. Mas estamos caminhando, né? Estamos em vias de se movimentar para isso. Então, dia 26, no próximo domingo, às 18 horas, na Praça 9 de Julho, você que nos assiste, que gostaria de participar, né? Vá para lá, vamos discutir. Eu mesma já me comprometi com as meninas que estarei lá. Né? Porque eu acho que é aberto também, não é só para pretos, não é só para negros, é para brancos também, que têm essa sensibilidade, que sabem da importância de nós promovermos a integração de raças no nosso país, mas uma integração para valer, não é só no discurso,
É no discurso, é na prática, é na construção de políticas públicas, é na construção de iniciativas e de ações capazes de reverter esse estado de coisas. Porque não é possível que nós tenhamos ainda tantos negros assassinados, tantos negros fora das universidades, tantos negros fora dos melhores cargos que nós temos no país, seja na esfera pública, seja na esfera privada. É preciso acabar com essa desconfiança e com essa insegurança que ainda muitos brancos têm sobre os negros. Os negros são pessoas como nós. E nós temos que trabalhar isso, trabalhar na educação, trabalhar na cultura, trabalhar nas esferas institucionais, né, institucionalizar essas questões, para podermos reduzir e, quem sabe, um dia sonharmos com a eliminação de qualquer discriminação sobre a comunidade negra. E isso precisa, como elas dizem, não é um povo invisível, pelo contrário, é um povo que precisa ter voz, que precisa ter vez e que precisa ter oportunidade. Eu espero que vocês todas tenham gostado do programa. Sim. Eu gostei muito, agradeço a participação de vocês, muito boa, um bom conteúdo elas têm, né? É uma geração nova que certamente pode dar sequência a essa luta que é árdua, mas que precisa da contribuição e do apoio de todos nós. Muito obrigada a você, parabéns a todos aqueles que constroem esse país com seu suor e seu esforço, que são uma boa parte dos negros que nós temos. Fiquem com Deus, continue com a programação da Nova TV e até o nosso próximo programa.